não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Amém? Irmãos, quando nós revisitamos esse texto, todos esses domingos, né, que nós estamos falando sobre esses dois fundamentos, né? O fundamento da nossa fé, um sábio que constrói sobre a rocha, primeiro fundamento, e o outro que constrói sobre a areia. Quem é aquele que constrói sobre a rocha? É aquele que ouve as palavras de Jesus. E fazendo a pergunta que eu faço todos os domingos, que palavras? As palavras que ele acabara de pronunciar, que ele acabara de dizer. E nós estamos sempre revisitando essas palavras. São as palavras que estão escritas no seu Sermão da Montanha, que vem desde o capítulo 5, iniciando com as bem-aventuranças, até esse momento final, em que Cristo faz um fechamento do seu sermão. Se as bem-aventuranças é a introdução do sermão, aqui nós estamos diante da conclusão. Cristo aqui faz o arremate final, dizendo que aqueles que ouvem estas palavras, as palavras que ele acabara de pronunciar ali naquele sermão, aquelas pessoas viveriam bem. Aquelas pessoas teriam uma vida de fé promissora. Ele era um sábio. Ele não seria abalado diante da provação, diante da luta. E é isso que ele está dizendo aqui. Enquanto que aquele que faz de forma diferente, infelizmente, será grande a sua ruína, pois a sua fé está baseada nos conceitos dos homens, e aqui Jesus tem uma expressão própria para isso, está baseada na pregação, na doutrina, nos ensinos dos antigos, dos antepassados, que naquele momento em que Cristo pronunciar essas palavras, ele vai dizer o quê? Que agora era apenas areia. A fé dele não poderia se sustentar mais naqueles ensinos, pois aqueles ensinos teve a sua validade para um tempo, mas que agora os ensinos de Jesus viria então, vou retomar a ideia. Esses ensinos de Jesus viriam então lançar uma luz plena sobre tudo que os antigos tinham dito. E agora Jesus vai dizer o seguinte: olha, não é as palavras dos antigos, mas as minhas palavras. Não que as minhas palavras anulam a dos antigos, mas que minhas palavras, além de completar, além de complementar, ela amplia a discussão, que antes talvez estivesse apenas no plano da letra, no plano do discurso escrito, mas que tem uma profundidade maior. E aí Jesus abre a discussão sobre vários tópicos, como a gente já vem falando, sobre a questão do adultério, a questão do homicídio, sobre a questão dos juramentos, da justiça, do jejum, do julgamento, como vimos a semana passada. E hoje eu gostaria de falar sobre profetas, profecia. Porque Jesus, antes de concluir o seu sermão, de fazer esse arremate final aqui, ele tinha falado de profetas, de profecia, de falsas e verdadeiras profecias, de falsos e verdadeiros profetas. Vamos voltar? Vamos voltar aí para os versículos 15. Aliás, os versos que antecedem exatamente o verso 24. Hoje nós chegamos ao verso 21, ao verso 23, né? Aliás, vamos iniciar as leituras do versículo 15 até o verso, do capítulo 7, né, do verso 15 até o versículo 23. Olha o que está escrito. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá
má dá frutos ruins, desculpem. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo, então, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos profetizado no teu nome, em teu nome nós não temos expelido demônios, expulsado os demônios, e não realizamos muitos milagres e curas. Então eu lhes direi abertamente ou claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, essas palavras de Cristo aqui, elas são fortes, porque ela coloca em xeque, muitas vezes, já colocava no tempo dele, mas no nosso tempo ainda mais, uma discussão recente que é das igrejas, né, das comunidades cristãs, dos crentes, da confiança que eles depositam no seu líder, depositam na sua liderança, nos seus pastores, podemos dizer assim, nos seus profetas. Claro que isso vai variar de igreja para igreja. Uns vão chamar de profetas, outros vão chamar de apóstolos, outros vão chamar de missionários, outros vão chamar de bispos. O fato é que muitos irmãos, muitos crentes depositam toda a sua fé, depositam todo o seu, tudo que ele deposita no profeta. É ou não é uma verdade? Mas aí há um problema, porque quando nós depositamos a fé em alguém, ou numa pessoa, ou num profeta, algum guru, e quando essa palavra falhar, e quando não acontecer o que esse profeta diz, o que é que vai acontecer com você? Decepção, frustração, e possivelmente você vai cair. Você vai abandonar a fé. Porque diante de uma tempestade, diante de um problema, diante muitas vezes de uma palavra de um profeta que você achava muitas vezes que iria se cumprir e que não se cumpre, você se decepciona e muitas vezes você abandona a fé. E então, mais uma vez, é construir sobre a areia. E Cristo está falando exatamente disso. Cuidado com os falsos profetas. Claro, quando Cristo está falando aqui, pensando no público que o ouvia, né, na realidade o público dele era diverso, mas entre eles estavam aqui os fariseus, a gente vem fazendo essa discussão. Muitos homens que eram doutores da lei, intérpretes da lei, a gente vem discutindo isso, né, nos últimos sermões, na nossa série. Então aqueles homens poderiam dizer ou afirmar com toda certeza que eles tinham competência suficiente para saber quem era de Deus e quem não era. E se vocês observarem, aqueles homens começavam a apedrejar Jesus, a condenar Jesus, a dizer que Jesus era um falso profeta. Porque pelo conhecimento que eles tinham, pela graduação, pelo estudo que eles tinham da lei, eles sabiam muito bem quando um profeta era de Deus ou não era. Porque eles eram especialistas nos ensinos da lei. E a lei dos antigos, como nos outros temas que a gente discutiu, eles tinham propriedade também. Com certeza eles teriam lido, por exemplo, Deuteronômio 18, 22, ou o livro de Crônicas. Vamos voltar só lá em Deuteronômio
22, 18, 22, diz assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Já era avisado no Velho Testamento, a Torá, a própria lei de Moisés, e aqui a gente leu um trecho dela, né? Era como eles chamavam os 5 primeiros livros da Bíblia, de Torá. Nós cristãos, na cultura cristã, nós conhecemos como Pentateuco. Então, ao olhar para esse texto, se o profeta falar e não se cumprir, esse profeta é falso. O que ele falou era presunção. Era apenas palavras dele mesmo. Não dê crédito a esse profeta. Lá em Crônicas vai retomar, agora eu não me recordo o verso propriamente, mas se o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, não creia nele. Então, pensando na questão do profeta e da profecia, havia um alerta muito claro de que se o profeta falasse ou profetizasse, sonhasse, ou falasse do futuro, claro que o profeta tinha outras funções, nós não vamos aqui entrar em discussão, inclusive nós estudamos uma lição bíblica da escola sabatina, específica falando dos profetas, né? Até quando a gente estava falando dos profetas menores, tudo bem. Mas aqui, nós percebemos uma coisa. Aqueles homens conheciam, aqueles homens que naquele momento ouviam Jesus ali, ouviam essas palavras de Jesus, eram homens instruídos na lei, capacitados para fazer qualquer julgamento. E aí a gente volta para o tema do julgamento da semana passada, né? Eles se achavam donos do saber, os intérpretes da lei, com a capacidade também de julgar, mas com a capacidade de reconhecer quem era de Deus e quem não era. Então eles diziam, ora, pela nossa capacidade, pela nossa instrução, quem é você, Jesus, para dizer quem é de Deus e quem não é? E aí, eles facilmente eram enganados. Por quê? Porque Jesus, o maior profeta de todos os tempos, diante deles, o Messias, e eles não conseguiram reconhecer o Messias. Mesmo sendo intérpretes, doutores da lei, eles não conheciam. Enquanto eles mesmos, muitas vezes, estavam ensinando, estavam trazendo ensinamentos falsos para o povo. E aí pense no outro público de Jesus que está ali ouvindo aquele sermão. Olha, esses homens aí que interpretam a lei, que tentam trazer a todas as discussões do passado, que muitas vezes colocam um jugo sobre vocês, pensem bem, eles são de fato profetas? E aí entra a discussão. Como eu vou saber que o profeta é de Deus ou o profeta não é de Deus? E Jesus diz o quê? Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Jesus tentou alertar muitas vezes para ele. Vocês não veem os milagres? Vocês não veem as pessoas a vida de pessoas sendo mudadas e transformadas? Mas eles estavam tão cegos. A letra da lei, né? O apego que eles tinham, ou o zelo que eles tinham pelos antepassados, fazia com que eles não vissem o que estava claro diante deles. Eles estavam aí baseando toda a sua fé nos escritos antigos, dos profetas antigos, e agora eles agiam como falsos profetas, porque rejeitavam a obra de Deus na sua vida. Mas como é que eu poderia saber que aqueles homens realmente não eram profetas de Deus, não eram homens de Deus? Pelos frutos. E já vimos em outras discussões, em outros sermões. E um dos frutos era a oração.
Jesus menciona a oração antes. Em mais de uma passagem, Jesus fala da oração. Por exemplo, ele fala da oração do Pai Nosso. Qual é a oração de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus? É a oração de piedade. É a oração do publicano. Aquela que mostra a dependência de Deus. Senhor, ser propício de mim, que sou pecador. Mas o fariseu não orava dessa maneira. O fariseu orava dizendo assim: olha, graças te dou, Pai, porque não sou como esses publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. E aqui ainda no capítulo 6 diz que eles iam para as praças, né? Eles davam esmolas para serem vistos. Eles oravam em voz altas para serem ouvidos. E eles jejuavam, se desfiguravam todos. Colocavam cinzas sobre si. Vestiam-se de pano de sacos. Inclusive faziam um teatro, como a gente viu, né, para mostrar que estavam mais abatidos do que realmente estavam, para mostrar ao povo que eles eram bons, melhores do que os outros daquela sociedade. E esses eram frutos de uma pessoa de Deus? Pelos frutos os conhecereis. Jesus está dizendo, não. É alguém que se compara a outra pessoa. Alguém que se mostra muito arrogante. Arrota muitas vezes uma bondade, uma justiça que não tem. Não pode ser uma pessoa de Deus. Porque a verdadeira fé começa num espírito de contrição, de humildade, de saber que Ele é menor, que o lugar de grandeza dele é aos pés do Salvador, é de joelhos, e não de peito aberto, no pedestral, dizendo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é fruto de alguém que realmente prega a misericórdia e a bondade de Jesus, que glorifica a Deus, porque ele está pegando a glória, ele está vivendo em função da glória dele mesmo, e não da glória de Deus. Ele dá glória a ele mesmo, ele dá glória à própria justiça, ele dá glória à própria bondade. Ele vive em função da justiça própria. Ele é padrão de justiça para o restante da sociedade. Não sou como estes. Olha, eu devolvo dízimo. Olha, eu jejum. Olha, eu dou esmola. Olha. E aí, Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Jesus demonstrando misericórdia para aqueles pobres, para aqueles homens necessitados de perdão, também de outras necessidades materiais. Estavam aprisionados, a mente cativa ao pecado, à culpa. Jesus, então, libertando eles. E eles não reconheciam isso como obra de Deus. A grande questão é, como é que então? Eu reconheço pelos frutos. Mas Jesus faz um contraponto entre as palavras dele e as palavras dos profetas falsos. As palavras dele, que são verdade, e quem segui-las viverá por elas, está construindo a sua casa sobre a rocha, e as palavras dos falsos profetas que não se cumprem. E aí há um perigo. Você às vezes não consegue discernir o falso profeta. Claro, Jesus deu a dica, deixou aquela deixa, né? Pelos frutos o conhecereis. Mas tem pessoas, gente, que ficam tão cegas. Recentemente veio aqui em Santa Cruz um missionário dos Estados Unidos. Ele faz milagre, ele faz obras. O que ele diz acontece. Deus tem promessa para a sua vida. As pessoas vão para os templos. Ele está dizendo que você não vai mais morar de aluguel. Ele está dizendo que seu filho vai ser uma bênção. Aquela doença ou isso ou aquilo, você vai ser curado. E aí as igrejas enchem de profetas. Fundamentam a sua fé nesses profetas. E quando não acontece? E se a doença vier? E se o azeite faltar? Eu sei que nós cantamos hoje, né? E vamos cantar no final. Deus proverá. Mas se
você e sua família estiver passando por uma crise financeira, o desemprego bateu a porta da sua família, e o profeta disse que você ia ser honrado, e de repente você não está se sentindo honrado, coisa nenhuma, você vai desistir da fé? Claro, se você tiver, como disse mãe agora, baseado nas palavras dos profetas, nesses homens presunçosos, que se acham os maiorais, nesses apóstolos da vida, os bispos da vida, que as pessoas depositam toda a sua fé, toda a sua confiança, depositam inclusive dinheiro, né? Investem neles, porque acreditam demais, e aí deixam as palavras de Jesus, abandonam, para viver em função de palavras de homens. E quando essas palavras de homens não se cumprirem, muitos vão esmanecer na fé. Vamos desistir. Há uma reflexão aqui ainda, porque Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é só porque fala o nome de Deus, enche as igrejas, operam curas, e o texto é muito claro: nós não temos curado no teu nome, não temos operado milagres no teu nome, profetizado no teu nome. Jesus disse: não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Vocês podem ter vivido em função de seus profetas, dos seus gurus, dos seus líderes, das palavras falsas de homens, de promessas falsas. Deixaram a minha palavra. Eu nunca te prometi riquezas e bênçãos materiais e glórias terrenas. Mas você viveu em função disso porque seu profeta, o seu líder religioso, dizia que era assim. E você agora está arrependido, sei lá. Ora, nem todo que diz Senhor, me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E é interessante quando Jesus fala dessa questão dos frutos. Jesus cita um exemplo, que uma árvore boa dá frutos bons. E uma árvore ruim dá frutos ruins. E pegando a cultura da época, Jesus diz assim, ó: pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos? Espinheiro, aí ele usa uma árvore que talvez na cultura fosse infértil, não produzisse nada. Ora, você não tira uvas, você não tira nenhuma fruta de um espinheiro. Ou tirar figos, né? Exatamente das ervas daninhas. Então, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. E quando eu reconheço que uma árvore é boa, e quando eu reconheço que uma árvore é ruim, porque o texto também diz que da árvore ruim vem o quê? Produz o quê? Árvore ruim? Frutos ruins. Como é que eu posso saber? Pela própria árvore. É a árvore que determina. Se você sair daqui, no sítio aqui, a gente tem uma região rural, né, uma cidade de interior, e nossa cultura ainda é agrícola, né? Então estou falando aqui para os irmãos do sul que nos assistem. E se você sair aqui, tem uma fruteira aqui na nossa região, acredito que deve ter também no sul, a mangueira, a manga. E chegar ali, Vanusa, eu achei duas jacas nessa mangueira, vamos lá tirar? Você não vai acreditar que isso é verdade. Porque mangueira não produz jaca. Produz? Não é? Chegar lá e dizer assim, não, não estou dizendo, vamos lá para a gente tirar a jaca. Porque não é da natureza da mangueira produzir jacas, mas sim produzir mangas. Então o Filho de Deus, prestem atenção, pelos frutos os conhecereis. O Filho de Deus, ele é Filho de Deus, portanto os seus frutos, as suas ações, as suas palavras, as suas escolhas, as suas decisões,
são decisões, são escolhas, são ações de um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos nascidos de Deus, do Espírito Santo. Então, como nascidos de Deus, nós podemos dizer que somos árvores boas. Vamos dar bons frutos. Mas é uma pessoa na igreja, mesmo com um tempo de igreja, como aqueles homens da lei, né, os fariseus de antigamente, né? Tempos na religião, estudando a Torá, dedicando, aliás, toda a vida deles era dedicando ao estudo, né, das leis. Eles eram os doutores, eram os mestres. Mas mesmo assim, o que eles conheciam era apenas intelectualmente. Mas dentro deles, talvez eles não fossem árvores boas. É claro que Jesus diz em outras passagens que eles eram sepulcros caiados. Eles diziam uma coisa: não sou como esses publicanos, devolvo o dízimo. Não sou como esses párias aí da sociedade. Eu sou diferente. Mas só esse ato de arrogância mostrava que ele não era. Ele fazia ou tentava fazer as pessoas acreditarem que ele era daquela maneira sem ser. Porque eles não eram árvores boas. Porque quem é árvore boa, ele não se acha melhor que ninguém. Porque ele se reconhece pecador igual a todos os outros. A Bíblia diz o quê? Que não há um justo sequer. Eu sou pecador. Tem pessoas que pensam assim: quando eu me converto, eu oro a oração do publicano. Senhor, perdoa-me. Mas passa um tempo na igreja e começa a orar a oração do fariseu. Senhor, eu não sou como esses aí que estão no mundo. Graças a Deus que o Senhor me regenerou. É uma oração bonita e aparentemente plausível, mas a gente tem que entender que todos os dias nós temos que orar a oração do publicano. Eu sou pecador, carente da graça de Deus, da misericórdia todos os dias. Quando eu me levanto, eu sou necessitado da bondade de Deus e do amor de Deus. Amém? Então, uma das características de um filho de Deus é a humildade. Ele não é orgulhoso, ele não é altivo, ele não é presunçoso, ele não é arrogante. Se ele esbanja arrogância, se ele esbanja atos de incompreensão, de julgamento, se ele é capaz de julgar, essas atitudes, essas ações, não é resultado de uma árvore boa. E Jesus está dizendo: vocês são assim, sepulcros caiados. Vocês vivem no templo diariamente, dizendo Senhor, Senhor, mas nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Vou pedir para a Sofia passar um vídeo. Espero que vocês meditem bem. Eu acho que conclui bastante. Vem acalhar bastante com o que eu estou falando essa noite. Árvore boa dá bom fruto. A árvore má dá fruto mau. Seguir a Jesus não é uma questão de produzir laranja. Seguir a Jesus é uma questão de tornar-se uma laranjeira. Você perguntar para a laranjeira: e aí, é difícil dar laranja? Fácil. Difícil é produzir jaca. Eu sou laranjeira. E aí você diz assim: é difícil repartir o que você tem? Não. Difícil para mim é ser egoísta. É difícil falar a verdade? Não. Difícil para mim é mentir, enganar os outros. Porque eu sou árvore boa. O que Jesus fala para nós é: vem comigo, eu vou transformar você na árvore certa. A gente viver sem mentir é muito difícil, não. Se você é regenerado pelo Deus verdadeiro, pela verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso é uma coisa espontânea. Porque é da árvore que você é. Você é árvore de Deus. Se você diz: eu sou muito egoísta, nascemos egoístas e pecadores, mas como somos nascidos de Deus, nós nos tornamos árvores boas. Então, difícil para mim é não repartir. Eu tenho desejo de fazer isso, porque Deus me regenerou ao tal ponto de que eu sinto desejo. É aquilo que eu sempre falo, né, da cruz. Eu recebo de Deus a graça, o perdão, o amor e a misericórdia. Facilmente eu posso retribuir, compartilhar tudo isso. Ele me deu tudo isso. Ele
lançou toda essa sua bondade, tudo de bom para mim. Superabundante graça de Deus inunda o meu ser. E essa inundação eu transbordo igual ao rio. E esse rio também é capaz de seguir um percurso longo, indo abençoando vidas de outras pessoas. Igual um rio mesmo, né? Que onde ele vai passando, aquela água ali, seja no sertão, num lugar árido e seco, ele vai transformando a paisagem. Nós muitas vezes, como cristãos, árvores boas do Senhor, quando nós somos regenerados por Deus, as pessoas que se deparam conosco vai sendo transformadas e mudadas pelo nosso exemplo, pela nossa vida, pela nossa forma de viver. Amém? Então, pelos frutos os conhecereis. Agora, eu vou fazer a aplicação como eu faço todos os domingos. Na realidade, eu já vinha fazendo em alguns momentos do sermão, mas agora só para fechar. Irmãos, Jesus aqui coloca em xeque as suas palavras. Estas minhas palavras, quem segui-las, vai viver por elas, e sua vida está fundamentada na rocha. Estas. Mas as palavras de homens falsos, de pregadores, sejam nas redes sociais, seja nas mídias sociais, seja nos templos que muitas vezes enchem, seja nos movimentos carismáticos de curas e libertação que tem por aí. Esses, quem deixa de ouvir as palavras de Jesus, fundamentar apenas nas palavras desses homens, pode se decepcionar. Eu vim de igreja que ter como chamam lá, o espírito de profecia é essencial para a vida de fé. Se você negar aquela profeta daquela igreja, por exemplo, a pessoa está perdida. Porque é ela que vai orientar o povo de Deus nos últimos tempos, e se ela não estiver direcionando. E aí eu fico pensando, mais uma vez as pessoas construindo sua fé sobre a areia movediça. Em vez de fundamentar a sua vida de fé nas palavras de Jesus, é numa profeta, é num livro, é nisso, é naquilo, é num bispo, é num apóstolo, é no seu guru. E hoje temos a oportunidade de tomar uma decisão. Que palavras você vai seguir? As palavras de Jesus? Estas palavras, estas minhas palavras, como de Jesus? Ou você vai preferir ainda fundamentar sua vida no horóscopo, nos astros, no seu profeta, na sua cartomante, na sua bola de cristal? E quando der errado, aquela palavra não se cumprir, como Jesus diz do profeta, Jesus está alertando: olha, vocês são inteiros da lei, mas quando o profeta falar, está escrito lá em Deuteronômio, nos seus antigos, nos escritos que vocês tanto valorizam. E vocês veem que muitas coisas desses profetas não estão se cumprindo. Vocês mesmos falam de coisas que não podem acontecer, ou nunca irão acontecer. Vocês vivem iludidos, vendo o texto bíblico diante de si, mesmo assim, iludidos, caindo na própria armadilha. E hoje as pessoas também vivem iludidas, procurando sempre alguma coisa para se agarrar, alguma esperança. Mas se não acontecer, se a palavra do profeta não se cumprir, se ele disser que você não vai morar de aluguel e você permanecer morando de aluguel, você vai deixar de louvar a Deus? Vai deixar de vir à igreja? Vai deixar de orar? E se ele prometer para você que o seu filho vai viver, ou um familiar que você ama muito,
Deus me revelou que vai ser promessa de Deus, ele vai ser um grande pregador, vai ser isso, aquilo. Se não acontecer, sua fé está dependendo disso? Se tiver, você está construindo sobre a areia. E é por isso que Jesus está nos alertando. Olha, vamos olhar as coisas pelo outro ângulo. Vamos entender o assunto de outra maneira. Uma vida cristã é uma vida de frutificação, de uma vida boa, de uma vida de fé, baseada unicamente nas minhas palavras. Amém? Que Deus nos abençoe e que o nosso fundamento de fé seja sempre as palavras de Jesus.